Bom, pessoal, aí essa vai ser a quinta videoaula. Eu vou criar aqui agora os scripts de mapeamento dos drivers. Então é facinho. Vamos aqui abrir e voltar para o Linux, né? Então vamos fazer o seguinte, nós vamos editar esse arquivo aqui, ó. Nós já criamos as pastas, né? Então já existe esse caminho aí, /etc, /samba, e já existe a pastinha netlogon que foi criada, ó. Ah, não é /etc, né? Vim /srv /samba e netlogon tá aí. Nós vamos criar esse arquivozinho logon.bat, tá? Então, criando esse arquivo, vou digitar aqui netuse é w dois pontos, e aqui a gente vai dar o caminho do servidor, que é 192.17.1.20. Lembrando que eu poderia usar o nome, se eu tivesse instalado o DNS, a gente poderia usar o nome no lugar do IP. Profiles /is para ele confirmar. Aqui novamente, netuse, e a gente põe uma outra letra, o T, e a mesma linha. Inclusive eu vou copiar para mim não precisar digitar. Dá um ESC aqui. Vou copiar YY e PP. Mais um Pzinho, vai ser 4. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou acrescentar a letrinha aqui correta, letra T, letra G e letra L de lixeira. E aqui só vou mudar os nomes. Esse é o drive vai ser o Profiles, esse daqui vai ser Homes, esse aqui vai ser o netlogon e o L vai ser lixeira. Netlogon, esse aqui vai ser lixeira, conforme nós escrevemos naquele arquivo, no arquivo smb.conf. Perfeito? Bom, tá aí. Então quando o Windows logar vai ter que aparecer o W, T, o G e o L. Gravei. Vou reiniciar de novo o Samba. Restart, ver se vai dar algum erro. Agora eu já posso tentar ingressar a máquina Windows 7 no domínio. Eu vou vir aqui no Windows 7. Já estou na telinha de configuração, lembrando, para entrar lá, botão iniciar, botão direito aqui no meu computador, seleciono propriedades, venho aqui na telinha que se abre, alterar configurações, venho aqui, ó, alterar, vou ingressar a máquina no domínio, vou ingressar essa máquina no domínio chamado, vamos ver como é que está lá o domínio, só para a gente não ter dúvida, vim smb.conf empresa, tá? Então vai ser esse nome aqui que a gente usa para ingressar a máquina no domínio. S2.x. Então é esse nome aí que eu vou usar aqui, ó, empresa. Ok. No arquivo texto que eu mostrei para vocês rapidamente, ele vai pedir o nome de usuário e senha, né? Vou colocar root e a senha 123. Vou dar OK. E aguarda um pouquinho. Ele vai ingressar essa máquina no domínio, lembrando que no Windows 2008 Server eu coloquei Senai, então pode ser empresa para bater o arquivo de configuração com o livro que vocês, o vídeo que vocês estão assistindo, tá? A única alteração é essa daqui. Se tivesse Senai, você colocaria Senai, mas foi empresa. Então aqui a máquina aceitou, ó, bem-vindo ao domínio empresa. Perfeito, pessoal, a aula está correndo uma maravilha. Então aqui a máquina já ingressou no domínio. Vai dar alguns errinhos, mas é normal. E ele vai funcionar perfeito, tá? Aguardem aí que vocês vão ver falha no DNS do domínio primário, esse computador. Então não tem realmente o domínio por enquanto. Reiniciar. Ok, a gente vai precisar desligar a máquina e ligar de novo. E o próximo login, eu já vou poder me autenticar no Windows 7 em uma máquina no controlador de domínio, no PDC, Primary Domain Controller, que seria o Linux, em vez de... Qual a diferença, pessoal, do que a gente tinha antes e agora? Vamos aqui. Antes o Windows 7 verificava se o nome de usuário
e senha existia nesse computador. Agora, o nome de usuário e senha é verificado aqui nesse computador. Ele verifica se o usuário e senha existe. Se existir, ele libera essa máquina, se loga na rede e começa a usar os recursos desse servidor aqui, tá? Perfeito. Então isso aí é uma novidade para vocês aí. Então vamos ver aqui o Windows 7 está reiniciando. A gente aguarda, não tem problema. Voltar aqui ao Windows 7 está reiniciando, reiniciou o Windows 7. E eu vou dar Ctrl Alt Del. Olha, então se eu colocar a senha aqui, eu vou logar local, ó. Colocar a senha aqui, 1, 2, 3. Loguei local. Não me autentiquei no Linux como Samba. Agora eu vou efetuar um logoff, tá? Vou efetuar um logoff e vou me logar no controlador de domínio. Para isso, olha o que eu tenho que fazer. Lembrando, quando eu acrescentei a máquina no domínio, eu ingressei no domínio, digitei empresa, essa máquina eu estava logado como administrador. Só como administrador consigo fazer isso, tá? Então lembrando aqui, a máquina está sendo feito o logoff e eu vou ter já acesso já a essa máquina logo. Aguarde um pouquinho, realmente demora um pouco, mas a gente... Bom, aqui a máquina já logou, vou pressionar Ctrl Del e vou, em vez de logar na própria máquina W7, eu vou logar, ó, trocar de usuário, seleciono outro usuário e aqui ele já vai fazer logon na empresa. E eu só digito o nome do usuário, que é o Herbert, que a gente cadastrou. Vou digitar a senha 1, 2, 3. Lembrando que eu esqueci de criar a pasta com o nome do Herbert lá dentro da pastinha Trash. Vou criar aqui. Então aqui dentro do /srv /samba e trash não tem a pastinha com o nome do usuário. Eu preciso criar a pastinha mkd Herbert para ele fazer a lixeira. Esse passo vocês não esqueçam de criar. Eu não lembro se tem no script aqui. Vamos ver se tem no script. Tem sim, ó. E aí eu não tinha criado. Perfeito? Tá bom. Vamos lá. Agora já posso logar. Então Enter. Repare que ele demora um pouquinho. É normal. Então ele vai se autenticar agora. Está verificando nesse momento se o usuário e senha. O que ele está fazendo nesse momento? Nesse momento, essa máquina aqui digitou o nome do usuário Herbert e a senha 1, 2, 3. Ele veio aqui e está verificando se o usuário existe nesse computador, tá? Então vou deixar se o usuário existe nesse computador. Existindo, ele retorna aqui e a pessoa tem acesso ao desktop e está preso aí às configurações do PDC, tá? Vamos voltar lá. A gente aguarda um pouquinho aí. Então está preparando a área de trabalho. Repare aí, né? Daqui a pouco ele já nos dá a console aí do desktop do Windows. Bom, nesse momento ele nos deu aqui a console do Windows, acabou de ligar. E aqui, se eu vim aqui no meu computador, pessoal, repare que aquelas letras que nós criamos, ó, se vocês repararam, foi a letra L de lixeira, a letra W para Profiles, T para Homes e NetLogon G, tá? Então tem aqui criadinho direitinho, aqui é aquele script que a gente criou no NetLogon. Se você olhar, tá o script que a gente criou, ele mostra de uma forma aqui não bem configurada, mas essas letras mesmo, G, NetLogon, T, Homes e assim por diante. Essas linhas aqui do Linux que fez com que ele aparecesse no meu computador, essas unidades. Agora um item importante que eu gostaria que vocês notassem é que essa máquina agora pertence ao domínio, ó, botão direito, propriedades, e essa máquina aqui agora, ela pertence ao domínio, ó. Nome completo do computador, não é só W7, é W7.empresa, tá? Repare aqui mais detalhes. Ele não vai aceitar a gente fazer porque vai precisar de um usuário aqui. Eu vou colocar o Herbert e a senha 1, 2, 3, que é o usuário administrador. Ele vai dar acesso para a gente aí mexer nessas configurações. Então é W7 /Herbert e aqui 1, 2, 3. Então ele deixou mostrar aqui, tá vendo? Já está no domínio, pertence ao domínio. Outro item importante que eu gostaria de mostrar para vocês é que
os usuários não conseguem, eu vou vir aqui na pastinha, por exemplo, Homes, que é a pasta pública, e vou tentar gravar um arquivo com extensão MP3. Ó, novo, arquivo texto, tá? Tá dizendo que eu preciso de permissão, acesso negado. Então, assim, na realidade, esse usuário aí não tem acesso a essa pasta. Mas, assim, verifique que foi feito as configurações, e se a gente vir aqui em Home, arquivo novo, ele vai dar realmente acesso negado, conforme a aula que a gente está fazendo aí. Aguarde aí as próximas videoaulas, onde a gente vai fazer os testes aí no Windows 7, vendo as gravações, os arquivos, como que funciona direitinho. Aguarde as próximas videoaulas. Bom, pessoal, aí essa vai ser a quinta videoaula. Eu vou criar aqui agora os scripts de mapeamento dos drives. Então é facinho. Vamos aqui abrir e voltar para o Linux, né? Então vamos fazer o seguinte, nós vamos editar esse arquivo aqui, ó. Nós já criamos as pastas, né? Então já existe esse caminho aí, /etc, /samba, e já existe a pastinha netlogon que foi criada, ó. Aqui, não é /etc, né? É vim /srv /samba e netlogon tá aí. Nós vamos criar esse arquivozinho logon.bat, tá? Então, criando esse arquivo, vou digitar aqui netuse é w, dois pontos, e aqui a gente vai dar o caminho do servidor, que é 192.17.1.20. Lembrando que eu poderia usar o nome, se eu tivesse instalado o DNS, a gente poderia usar o nome no lugar do IP. Profiles /is para ele confirmar. Aqui novamente netuse, e a gente põe uma outra letra, o T, e a mesma linha. Inclusive eu vou copiar para mim não precisar digitar. Dá um ESC aqui, vou copiar YY e PP, mais um Pzinho, vai ser 4. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou acrescentar a letrinha aqui correta, letra T, letra G e letra L de lixeira. E aqui só vou mudar os nomes. Esse é o drive, vai ser o Profiles. Esse daqui vai ser Homes. Esse aqui vai ser o netlogon e o L vai ser lixeira. Netlogon. Esse aqui vai ser lixeira, conforme nós escrevemos naquele arquivo, no arquivo smb.conf. Perfeito? Bom, tá aí. Então quando o Windows logar vai ter que aparecer o W, T, o G e o L. Gravei. Vou reiniciar de novo o Samba. Restart, ver se vai dar algum erro. Agora eu já posso tentar ingressar a máquina no Windows 7 no domínio. Eu vou vir aqui no Windows 7. Já estou na telinha de configuração, lembrando, para entrar lá, botão iniciar, botão direito aqui no meu computador, seleciono propriedades, venho aqui na telinha que se abre, alterar configurações, venho aqui, ó, alterar, vou ingressar a máquina no domínio, vou ingressar essa máquina no domínio chamado, vamos ver como é que está lá o domínio, só para a gente não ter dúvida, vim smb.conf empresa, tá? Então vai ser esse nome aqui que a gente usa para ingressar a máquina no domínio. S2.x. Então é esse nome aí que eu vou usar aqui, ó, empresa. Ok. No arquivo texto que eu mostrei para vocês rapidamente, ele vai pedir o nome de usuário e senha, né? Vou colocar root e a senha 123. Vou dar OK. E aguarda um pouquinho, ele vai ingressar essa máquina no domínio. Lembrando que
no Windows 2008 Server eu coloquei Senai. Então pode ser empresa para bater o arquivo de configuração com o livro que vocês, o vídeo que vocês estão assistindo, tá? A única alteração é essa daqui. Se tivesse Senai, você colocaria Senai, mas foi empresa. Então aqui a máquina aceitou, ó, bem-vindo ao domínio empresa. Perfeito, pessoal, a aula está correndo a maravilha. Então aqui a máquina já ingressou no domínio. Vai dar alguns errinhos, mas é normal. E ele vai funcionar perfeito. Tá? Aguardem aí que vocês vão ver falha no DNS do domínio primário, esse computador. Então não tem realmente o domínio por enquanto. Reiniciar. Ok, a gente vai precisar desligar a máquina e ligar de novo. E o próximo login, eu já vou poder me autenticar no Windows 7 em uma máquina no controlador de domínio, no PDC, Primary Domain Controller, que seria o Linux, em vez de... Qual a diferença, pessoal, do que a gente tinha antes e agora? Vamos aqui. Antes, o Windows 7 verificava se o nome de usuário e senha existia nesse computador. Agora, o nome de usuário e senha é verificado aqui nesse computador. Ele verifica se o usuário e senha existe. Se existir, ele libera essa máquina, se loga na rede e começa a usar os recursos desse servidor aqui. Tá? Perfeito. Então, isso aí é uma novidade para vocês aí. Então, vamos ver aqui o Windows 7 está reiniciando. A gente aguarda, não tem problema. Voltar aqui ao Windows 7 está reiniciando. Reiniciou o Windows 7. E eu vou dar Ctrl Alt Del. Olha, então, se eu colocar a senha aqui, eu vou logar local. Ó. Colocar a senha aqui, 1, 2, 3. Loguei local. Não me autentiquei no Linux como Samba. Agora eu vou efetuar um logoff. Tá? Vou efetuar um logoff. E vou me logar no controlador de domínio. Para isso, olha o que eu tenho que fazer. Lembrando, quando eu acrescentei a máquina no domínio, eu ingressei no domínio, digitei empresa, essa máquina eu estava logado como administrador. Só como administrador consigo fazer isso, tá? Então lembrando aqui a máquina está sendo feito o logoff e eu vou ter já acesso já a essa máquina logo. Aguarde um pouquinho, realmente demora um pouco, mas a gente... Bom, aqui a máquina já logou, vou pressionar Ctrl Del e vou, em vez de logar na própria máquina W7, eu vou logar, ó, trocar de usuário, seleciono outro usuário e aqui ele já vai fazer logon na empresa. E eu só digito o nome do usuário, que é o Herbert, que a gente cadastrou. Vou digitar a senha 1, 2, 3. Lembrando que eu esqueci de criar a pasta com o nome do Herbert lá dentro da pastinha trash. Vou criar aqui. Então aqui dentro do /srv /samba e trash não tem a pastinha com o nome do usuário. Eu preciso criar a pastinha mkd Herbert para ele fazer a lixeira. Nesse passo vocês não esqueçam de criar. Eu não lembro se tem no script aqui. Vamos ver se tem no script. Tem sim, ó. E aí eu não tinha criado. Perfeito? Tá bom. Vamos lá. Agora já posso logar. Então Enter. Repare que ele demora um pouquinho. É normal. Então ele vai se autenticar agora. Está verificando nesse momento se o usuário e senha. O que ele está fazendo nesse momento? Nesse momento, essa máquina aqui digitou o nome do usuário Herbert e a senha 1, 2, 3. Ele veio aqui e está verificando se o usuário existe nesse computador. Tá? Então vou deixar... Se o usuário existe nesse computador, existindo, ele retorna aqui e a pessoa tem acesso ao desktop e está preso aí às configurações do PDC, tá? Vamos voltar lá. A gente aguarda um pouquinho aí. Então está preparando a área de trabalho, repare aí, né? Daqui a pouco ele já nos dá a console aí do desktop do Windows. Bom, nesse momento ele nos deu aqui a console do Windows, acabou de ligar. E aqui, se eu vim aqui no meu computador, pessoal, repare que aquelas letras que nós criamos, ó, se vocês repararam, foi a letra L de lixeira, a letra W para Profiles, T para Homes e NetLogon G, tá? Então tem aqui criadinho direitinho, aqui aquele script que a gente criou no NetLogon, se você olhar, tá o script que a gente criou, ele mostra de uma forma aqui
não vem configurada, mas essas letras mesmo, G, NetLogon, T-Homes e assim por diante. Essas linhas aqui do Linux que fez com que ele aparecesse no meu computador, essas unidades. Agora um item importante que eu gostaria que vocês notassem é que essa máquina agora pertence ao domínio, ó, botão direito, propriedades, e essa máquina aqui agora, ela pertence ao domínio, ó, nome completo do computador, não é só W7, é W7.empresa, tá? Repare aqui mais detalhes, ele não vai aceitar a gente fazer porque vai precisar de um usuário aqui, eu vou colocar o Herbert e a senha 123, que é o usuário administrador, ele vai dar acesso pra gente aí, mexer nessas configurações. Então é W7 barra Herbert e aqui 123. Então ele deixou mostrar aqui, tá vendo? Já está no domínio, pertence ao domínio. Outro item importante que eu gostaria de mostrar para vocês é que os usuários não conseguem. Eu vou vir aqui na pastinha, por exemplo, Homes, que é a pasta pública, e vou tentar gravar um arquivo com extensão MP3. Ó, novo, arquivo texto, tá? Está dizendo que eu preciso de permissão, acesso negado. Então assim, na realidade esse usuário aí não tem acesso a essa pasta, mas assim, verifique que foi feito as configurações, e se a gente vir aqui em Home, arquivo novo, ele vai dar realmente acesso negado, conforme a aula que a gente está fazendo aí. Aguarde aí as próximas videoaulas, onde a gente vai fazer os testes aí no Windows 7, vendo as gravações dos arquivos, como que funciona direitinho. Aguarde as próximas videoaulas.